Então, pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, que é sobre o mol. O mol é um assunto que ele dá a introdução aos cálculos estequiométricos da química, tá? E é um assunto que pega no pé da maior parte da galera, assim, ó. É um assunto que realmente é a pedra no sapato. Mas ele não é esse bicho de sete cabeças como a gente acha que ele é, tá? E eu fiz aqui um quadro com um esqueminha para tentar ajudar vocês a entenderem de vez o que é um mol. Quando a gente se refere a um mol, a gente pode começar falando, pessoal, que ele é o quê? Uma quantidade fixa de matéria, tá? Você sabe o que é uma dúzia? Ah, professora, são 12 ovos. Que geralmente, quando nós falamos sobre dúzia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que é uma dúzia? É uma dúzia de ovos. Mas, na verdade, uma dúzia são 12 unidades de qualquer tipo de coisa. Eu posso estar falando de 12 ovos, eu posso estar falando de 12 botões, eu posso estar falando de 12 folhas de papel. Qualquer coisa que estejam reunidos em um grupo de 12 é uma dúzia, tá? Assim como uma centena é 100, como uma dezena é 10. É um número fixo, uma quantidade fixa de matéria, um termo que nós usamos para definir um grupo de 12 coisas, tá? Da mesma maneira que a gente pode representar uma dúzia por 12 unidades, nós também conseguimos representar uma dúzia através da massa, né? Por exemplo, eu tenho uma dúzia de laranjas e eu sei que eu tenho 12 unidades, mas eu posso ainda representar essa dúzia de laranjas com o peso, com a massa que essa dúzia de laranjas vai ocupar. Então, eu posso pegar essas 12 laranjas, colocar em cima de uma balança e falar, não, além de ser 12 unidades de laranja, eu tenho aqui 5 quilos de laranja. É a massa que essa laranja, essa quantidade de laranjas está ocupando. Da mesma maneira, gente, a gente vai representar o mol. E qual é a quantidade fixa de matéria que é usada para o mol? Nós vamos usar a constante de Avogadro, esse númerozinho aqui, ó. 6,0 vezes 10 na 23, tá? Sempre que você pensar em um mol, você tem que ter esse número muito claro e bem gravado na sua mente, tá? 6,0 vezes 10 na 23 é a quantidade fixa de matéria que nós usamos para um mol. Mas, da mesma forma que nós podemos representar uma dúzia de laranjas, né, em unidades e em massa, nós também podemos fazer isso com o mol. E nós podemos representar o mol de 3 maneiras. Como? Qual maneira é essa, prof? A primeira maneira é por número de mols. Tá aqui, ó. Eu tenho um mol. Qual é essa maneira? Número de mols. Eu tenho o número 1. Se eu tiver 2 mols, 3 mols, a gente vai estar falando de número de mols. A segunda maneira é através das unidades. E eu já coloquei aqui para vocês, ó, moléculas, porque quando a gente for aplicar isso, né, nos compostos, vocês vão ver que nós estaremos trabalhando com as moléculas. Então, se eu tiver 12 moléculas, eu terei uma dúzia de moléculas. Eu terei 12 unidades de mols. E um mol é quanto? 6,0 vezes 10 na 23, tá? Então, se eu tiver 12 moléculas, eu vou ter 12 vezes 6,0 vezes 10 na 23, ok? Qual é a outra maneira que eu consigo representar o mol ainda? Através da massa, do peso. E a gente vai tirar esse peso, essa massa da onde? Da massa molar do composto, da massa molar do elemento químico. E essa massa, ela sempre vai ser representada como? Em grama por mol. Então, o que vocês têm que ter bem claro na cabeça de vocês? Falou em unidade,
falou em 6,10 na 23. Falou em massa, nós estamos falando em um número que vai ser representado através do quê? Grama por mol, tá? Vai ter problemas que vocês vão encontrar que vai pedir para você calcular apenas as unidades, os números de mols que existem em uma quantidade X de molécula. E aí vocês vão estar trabalhando somente com esse valor aqui. Mas vai ter questão que vai dar para vocês a quantidade de mols e ela vai querer saber quanto pesa, qual é a massa daquela quantidade de mols. E aí nós sabemos que nós iremos trabalhar com isso aqui, com a massa molar, grama por mol. Ok, pessoal? Agora, eu vou estar colocando um probleminha aqui para vocês, para que a gente vá e trabalhe, resolva junto, para que vocês consigam visualizar todo esse contexto de mol, porque é muito simples. Ó, eu coloquei tudo que vocês precisam saber sobre mol aqui, tá? A prof já colocou outros materiais explicando para vocês o que significa a palavra mol, por que que a gente está estudando mol. Mas resumindo, para que vocês consigam aplicar nas listas de exercícios, vocês precisam saber isso aqui, tá ok? Copiem isso aqui no quadro, ó, a prof tá deixando bem limpinho para vocês copiarem no caderno. Anotem, façam essas anotações, anotem o que a prof tá falando aqui no vídeo, para que vocês consigam gravar, tá? Então, agora eu vou passar para um outro quadro, para que a gente possa resolver junto alguns exercícios.